ninguém a vir para a rua gritar que é já tempo de embalar a trouxa. Para salientar as diferenças, devem-se também referir as semelhanças. Vou resolver as semelhanças propondo uma classificação desses três regimes em termos gerais e depois especificar algumas daquelas que eu considero serem as diferenças. Então, a principal semelhança, nomeadamente entre o fascismo italiano, não é? Entre 22 e 43, e o Estado Novo Português, que vai entre 26 ou entre 33 e 74, é que, em ambos os casos, trata-se do que eu designaria como um regime de tipo fascista ou melhor, regimes de tipo fascista e tendencialmente totalitários. No caso italiano é óbvio que foi em Itália que foi inventada a própria designação de fascismo e também a expressão Stato totalitário, portanto, Estado totalitário ou regime totalitário. A questão é saber se depois o regime foi plena e essencialmente totalitário ou se foi também tendencialmente totalitário, pretendidamente totalitário, mas eventualmente não plenamente totalitário durante grande parte do tempo, ou mesmo durante toda a experiência de fascismo em Itália. E no caso português é isso que eu considero. Aliás, há muito mais autores a considerar que o regime português foi uma ditadura autoritária e não totalitária. Portanto, no caso, aceitar aí o tendencialmente é mais fácil. Pronto, isto seriam, genericamente, as grandes semelhanças entre estes dois. O regime dos coronéis é um pouco diferente porque se trata-se de uma ditadura militar, ainda por cima de curta duração, numa fase já avançada do período da Guerra Fria e numa realidade que é do Mediterrâneo Oriental, onde as tensões existem, quer entre diferentes concepções políticas no interior da sociedade e do sistema político gregos, mas também da situação da Grécia no âmbito da NATO e, nomeadamente, da situação com um país vizinho, com o qual a Grécia sempre teve e ainda mantém uma relação complexa, que é a Turquia, uma vez que a Grécia era uma província do Império Otomano, e ainda por cima houve transferências de população muito brutais entre zonas na Ásia, na chamada Ásia Menor, onde haveria muita população de origem grega e que foi em grande parte transferida para a Grécia, e população de origem turca que estava na Grécia e que foi transferida, nomeadamente, para essas mesmas localidades na Ásia Menor, quando a Grécia finalmente se conseguiu separar do Império Otomano. Portanto, há depois também a questão de Chipre, etc. Portanto, eu diria que esse regime tem essa especificidade de ter uma forte ligação também com a situação e com a tensão entre a Grécia e a Turquia, apesar de ambas estarem na NATO desde a sua criação em 49, e, portanto, é um regime de mais curta duração, estritamente no sentido de iniciativa militar, que também foi, de forma mais ou menos rápida, superado, portanto, não chega a ser um regime de larga duração e com um espectro de longa duração, ou com uma perspectiva de longa duração, como acontecia no caso do fascismo italiano e do Estado Novo Português. Portanto, podíamos dizer que em relação aos dois primeiros, este terceiro teria essas características. Por exemplo, a comparar com algum regime, eu compararia com a ditadura militar brasileira, que decorreu entre 64 e 85. Tendencialmente deveria ter terminado mais cedo, porque seria uma experiência temporária, no sentido de controlar um conjunto de situações por parte das forças político-militares com o apoio dos Estados Unidos, mas depois acabou por demorar mais tempo, sendo que parte do tempo já estaria formalmente numa situação de transição novamente para um regime democrático, ou dessa vez para um regime democrático, e que essa transição teria começado entre 74 e 75, e, portanto, nos últimos 10 anos da ditadura militar brasileira. Portanto, eu, a comparar duas ditaduras, ou melhor, comparar a ditadura dos coronéis na Grécia, compararia até mais com, por exemplo, um regime como a ditadura militar brasileira, surgida já em plena maturidade da Guerra Fria e não herdada do período da época dos fascismos, que foi os anos 20, 30 e metade dos anos 40, e mais com a questão de outras ditaduras militares apoiadas pelos Estados Unidos ou impostas pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Pronto, portanto, quanto a, em termos gerais, semelhanças ou diferenças entre os três. Agora, diferenças específicas da realidade portuguesa. Eu acho que a primeira e muito importante é o papel central que o chefe da ditadura, o primeiro chefe da ditadura, teve
na sua, não tanto implantação, mas na sua consolidação e depois na sua reprodução até muito tarde. Ou seja, o papel de António de Oliveira Salazar. Salazar foi talvez dos ditadores, primeiro, que durou mais tempo enquanto ditador e segundo, que desempenhou mais funções e funções absolutamente essenciais no âmbito do regime. Mas era reconhecido como tal pelos seus parceiros dentro da ditadura que poderiam ser potencialmente os seus rivais ou as suas alternativas, mesmo dentro da ditadura. Ou seja, pensar que com personalidades como Marcelo Caetano, como Pedro António Pereira, como Armindo Monteiro, como Duarte Pacheco, como Santos Costa, que são nomes civis e militares que tiveram um papel muito importante nas primeiras décadas do Estado Novo, em princípio era a segunda linha a seguir a Salazar, mas nenhum deles tomou qualquer iniciativa direta ou indireta para o substituir, com a eventual exceção de Marcelo Caetano em 1951, e portanto ele não só tinha muitas funções e poderes, ou muito poder dentro da ditadura, tendo sido o seu articulador principal desde o início, nomeadamente a ditadura que nós chamamos de Estado Novo e não a ditadura militar inicial, mas como conseguiu, ou por prestígio e respeito por parte dos outros, ou por afastamento dos outros que de vez em quando pensavam começar a articular alguma alternativa ao próprio Salazar, conseguiu manter-se até ficar incapacitado de continuar a governar em 1968 e morrer 2 anos depois. Portanto, essa eu acho que é a primeira diferença. O poder de Salazar e a vontade e capacidade de controle dos mínimos detalhes que Salazar teve desde a Revolução, desde o golpe de Estado de 28 de maio de 1926, onde ainda não estava no governo. A partir de 1928, quando vai para o governo. Depois, a partir de 32, quando se torna presidente do Conselho, ou seja, primeiro-ministro e ditador, e depois, quando institucionaliza a ditadura, à sua imagem, em 33 e depois, mesmo com a Segunda Guerra Mundial, antes com a Guerra Civil de Espanha, como se mantém e como vai até já a uma fase muito adiantada, ou seja, 1968. Portanto, essa seria a primeira característica. A segunda característica é que Portugal viveu não uma participação direta numa guerra mundial, porque optou pela neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial e conseguiu mantê-la, mas como decidiu desencadear conflitos militares em vários dos seus territórios não autónomos, ou colónias, a partir de 1961. Ainda tentou fazer o mesmo na Índia, exatamente nesse ano, mas tratava-se de pequenos enclaves portugueses no território da União Indiana, um país com uma população gigantesca e com uma capacidade, apesar de tudo, de intervenção enorme. Portanto, nós estamos a falar de territórios coloniais que se tornaram não independentes. Havia um país independente de enorme dimensão, havia pequenos enclaves portugueses incrustados nesse território. A União Indiana, depois de tentar negociar durante vários anos, anexou os territórios. Portugal ainda tentou desencadear um conflito militar, mas seria apenas de resistência simbólica, porque obviamente Portugal nem que a Índia fosse ao lado de Portugal conseguiria atacar militarmente a Índia, portanto seria absolutamente impossível. Mas nesse mesmo ano começa a contestação militar à continuação da colonização portuguesa em Angola e, portanto, Portugal, a partir daí, opta por concretizar 3 conflitos militares em 3 territórios coloniais diferentes, na Guiné-Bissau, primeiro em Angola, depois na Guiné-Bissau, depois em Moçambique, que se prolongam exatamente entre 61, em Angola, depois os outros países vão entrando em anos a seguir, e até 74, quando com a Revolução se tenta começar a negociar o fim da guerra e depois a autodeterminação e independência dos territórios, que passarão a ser futuros países em causa. Havia outros territórios coloniais, mas neles não houve conflito militar. Houve onde houve um início de conflito militar, que foi em Timor, que é muito longe, ainda mais longe da Europa e de Portugal, que é perto, fica entre a Indonésia, é um prolongamento da Indonésia, numa das ilhas principais da Indonésia, e fica muito perto depois da Austrália, não é? Porque aí também houve um movimento de libertação e um deles, pelo menos, mais próximo de países com governos de esquerda, ou pelo menos ou mesmo com governos comunistas, desencadeou operações militares de curta dimensão ou de curto alcance relativamente às tropas portuguesas e, portanto, mas, ok, ignorando esse, tínhamos sobretudo então Angola,
Guiné-Bissau e Moçambique, sendo que no início dos anos 70 a situação militar na Guiné se tornou próximo de insustentável. Porquê? Porque o movimento de guerrilha, o PAIGC, passou a dispor de armamento fornecido pela União Soviética que permitia abater aviões e helicópteros e, portanto, a superioridade aérea desaparecida e, tratando-se de um território com clima e vegetação tropical, com muitas zonas alagadas, era um território muito difícil de controlar e, portanto, a guerrilha, para além da capacidade de destruir a cobertura aérea, tinha uma capacidade de infligir morte e feridos às tropas portuguesas. Portanto, na Guiné-Bissau a guerra estava em vias de ser perdida, coisa que não acontecia nem em Moçambique, nem sequer em Angola. Em Angola havia a situação de haver 3 movimentos de libertação que, para além de outros movimentos, mas que não tinham forças de guerrilha, que conflitavam entre si. Ou seja, nomeadamente a FNLA e a UNITA despendiam mais energia a combater o MPLA do que a combater as tropas portuguesas e, portanto, a situação aí estava mais controlada. Pronto. Portanto, esta seria a segunda característica diferenciadora. Nós tivemos guerras coloniais que se prolongaram durante muitos anos. A intensidade não seria gigantesca, mas era muito significativa e Portugal e a ditadura optou por avançar por aí. Curiosamente, não foi o desgaste da guerra que levou o regime a ser derrubado pela população civil, mas foi o desgaste dos jovens oficiais que tinham de fazer a guerra e que alguns deles fizeram 3 ou 4 vezes sucessivas, com comissões de 3 ou 4 anos de cada vez, que, absolutamente esgotados e revoltados com a eternização da guerra, optaram por derrubar o regime como única forma, não só de trazer democracia a Portugal, como de acabar com essas 3 guerras coloniais, uma das quais estava em vias de ser perdida, e mais uma vez seriam os militares a ser responsabilizados, como tinham sido nos enclaves na Índia, os responsabilizados por terem traído a pátria e terem entregues as armas às Forças Armadas da União Indiana, que teriam, obviamente, morto toda a gente e mais alguém, porque tratava-se de contingentes absolutamente dispares em termos quantitativos e, portanto, não haveria qualquer possibilidade. Isto na União Indiana, não necessariamente com a mesma desproporção na Guiné-Bissau. A terceira característica é que, eventualmente, o Estado Novo teve 2 lideranças, ou seja, 2 chefes, 2 ditadores, com razoáveis diferenças. Ou seja, o perfil de António de Oliveira Salazar era ele foi de pelo menos 28, ainda era de ditadura militar, até 68, ou seja, 40 anos. Mas depois tivemos o ditador que se lhe seguiu, depois da incapacidade de Salazar continuar a ser a governação, e depois de ter morrido, a primeira aconteceu em 68, a segunda em 70, ele é substituído, por diversas razões, talvez não valha a pena aqui especificar, por Marcelo Caetano, que, embora tendo a intenção inequívoca de continuar a ditadura, levando à eternidade que ela definia como seu objetivo, mas considerava que aquele tipo de ditadura correspondia à natureza da sociedade portuguesa e dos portugueses, portanto, deveria ser permanente, porque senão significava que Portugal estava a entrar em situação de decadência, porque não ter um regime como aquele era, para os salazaristas e para os defensores do Estado Novo, entrar em decadência, como teria acontecido no século XIX e na primeira quartela do século XX. Não estou a dizer o que eu penso, estou a dizer o que eles pensavam, mas, apesar de tudo, o perfil de Marcelo Caetano era completamente diferente. Marcelo Caetano achava que a chave para garantir a eternização do regime era que ele abrisse em alguns aspectos. Manteria o controle das forças policiais e das forças armadas e, com isso, evitaria qualquer tentativa de roubo que fosse de natureza civil. Teria relações razoáveis com os países em cuja zona de influência Portugal estava, mesmo que houvesse críticas em alguns desses países, isso não punha em causa a continuação do regime, mas esses países não enviariam tropas, nem fariam um bloqueio económico, comercial, etc. a Portugal, portanto, nada do que eles fizessem poderia fazer cair o regime, mas ao mesmo tempo teria de abrir alguma coisa em alguns setores para que essas aberturas servissem como uma espécie de válvulas de escape e para que a melhoria das condições de vida de muitos portugueses, em resultado dessas alterações, também diminuísse a tensão e a hostilidade quanto ao regime e que se atenuasse o fluxo migratório gigantesco, migratório gigantesco de portugueses para, sobretudo, países europeus nos anos 60 e na primeira metade dos anos 70,
etc. Não é? Portanto, essa talvez fosse a terceira característica. O mesmo regime tem dois perfis de ditador. Um de linha dura, embora sempre procurando misturar repressão com negociação e com enquadramento e com assegurar de algum tipo de retribuição à população, ou às várias camadas da população, outro com maior abertura, maior desenvolvimento, mas controle dos vetores do aparelho de Estado que garantisse a reprodução do regime, nomeadamente as Forças Armadas e as Forças Policiais, a começar, obviamente, pela Polícia Política, que na altura Marcelo Caetano se passou a chamar Direção-Geral de Segurança, deixando de se chamar Polícia Internacional de Defesa do Estado, antes chamava-se Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. No final do Estado Novo, poucos, porque o que estava a acontecer no final do Estado Novo é que a linha de tendência a nível europeu e mundial era o colapso de ditaduras e um grande número de processos de transição para a democracia. Não é? Portugal foi talvez dos primeiros casos em que isso aconteceu, mas depois seguiram-se muitos outros. Ainda houve algumas situações em contracorrente na América Latina, nomeadamente, por exemplo, o golpe militar liderado pelo general Augusto Pinochet no Chile, que foi em 73, não é? 11 de setembro de 1973, mas no Brasil a transição lenta, segura e, não sei, inexorável, ou o que era, para a democracia começou em 74, portanto, não a transição ela própria, ela foi só em 85, mas aconteceu. Não é? Na Argentina as coisas também começam a ter alguma dificuldade. O próprio presidente Jimmy Carter, quando é eleito presidente dos Estados Unidos, anuncia que é o objetivo dos Estados Unidos, naquilo que poderíamos chamar a sua área de influência, promover a transição de regimes ditatoriais para regimes democráticos. Nessa mesma altura, os Estados Unidos e o Japão desencadeiam um esforço para que o Japão não fosse o único país com regime democrático na Ásia, do lado do Bloco Ocidental, houvesse outros, e investiram na Coreia do Sul e em Taiwan para que isso acontecesse. Claro que Taiwan não é exatamente um país, mas também não deixa de ser ao mesmo tempo, portanto, para todos os efeitos, foi um país porque é uma realidade autónoma e que sofreu uma transição para a democracia e uma modernização e desenvolvimento económico e social que faz com que hoje Taiwan e a Coreia do Sul e Taiwan estejam entre os 20 países mais desenvolvidos do mundo e, portanto, mais do que muitos países europeus. E quando até os anos 60 estavam numa situação, tinham ditaduras militares pró-ocidentais e tinham níveis de corrupção e de subdesenvolvimento e de pobreza muito mais significativos. Portanto, podemos dizer que as semelhanças aí não são grandes no sentido em que quando Portugal muda através de um processo revolucionário, ou melhor, de um golpe de Estado que se transforma num processo revolucionário de ditadura para a democracia, foi essa a tendência que começou a implantar-se e a espalhar-se em muitos países. Portanto, estávamos, eventualmente, com a linha de tendência contrária à que estamos agora. Portanto, eu compararia mais com os anos 20 e 30. E acho que isso é particularmente importante. Porquê? Porque nos anos 20 e 30 não houve apenas a passagem de muitos países de regimes demoliberais ou liberais conservadores ou monarquias autocráticas para regimes demoliberais ou, num caso, ou dois, nomeadamente na Alemanha e em Espanha, no caso de Espanha depois de 31, no caso da Alemanha depois de 19, para democracias. Estamos a assistir ao contrário, ou seja, ditaduras que se mantêm e se tornam mais explícitas. O caso da China, que já era uma ditadura e que se tornou uma ditadura mais explícita. O caso da Federação Russa, que evoluiu de uma coisa mais ou menos próxima da democracia para hoje claramente uma ditadura. E outros casos exatamente a mesma coisa. Mas também temos países com regimes democráticos ou, no mínimo, demoliberais muito abertos, como os Estados Unidos da América, que correm o risco de, mesmo que no início não haja uma mudança de regime, com maiorias parlamentares e governos populistas e autoritários, acabem por ou fixar esse modelo ou evoluir depois para ditaduras. Portanto, aquilo que nós temos não é uma perspectiva otimista de que mais tarde ou mais cedo, seguindo a tendência geral, em Portugal ou noutros países, vamos eventualmente passar a ter democracias quando agora temos ditaduras. É o contrário. Não é? E é um contrário tão grave que para mim, que pela primeira vez na história da Europa e do mundo, ou da Eurásia e do mundo, porque o continente que existe é a Eurásia, não existe nenhum continente europeu, nem existe nenhum continente asiático. É possível ir
bicicleta do Cabo da Roca, perto de Lisboa, até Vladivostok, portanto, é porque é um continente, não é porque não é possível ir de bicicleta daqui até ao Brasil, é uma pena, mas não é uma pena de bicicleta, mas se pudéssemos ir de comboio, por exemplo, talvez fosse mais interessante. Mas ok, só estou a dizer que estamos mais na tendência contrária se, por exemplo, os Estados Unidos, efetivamente, nos Estados Unidos for concretizada, ou essa consolidação de um regime populista, ou melhor, de um governo populista e autoritário, ou mesmo a consolidação de uma democracia, pela primeira vez desde os inícios do século XVIII, em que a Inglaterra se tornou, com um regime aberto, o mais aberto que havia na altura, se tornou a maior potência mundial, pela primeira vez vamos ter as 3 maiores potências do mundo com ditaduras ou equiparadas. O que normalmente acontece é que as grandes potências exercem o seu poder para impor às suas zonas de influência o seu figurino de governação. Se isso acontecer, ou por iniciativa da Federação Russa, ou por iniciativa da China, ou por iniciativa dos Estados Unidos, vai ser difícil em muitos países resistir à introdução de ditadura. Enquanto que nos anos 20 e 30 sempre havia o Reino Unido, primeiro a Grã-Bretanha, depois o Reino Unido, depois da independência da Irlanda, e os Estados Unidos, para além de outros, mas grandes potências eram estes, que ao contrário da Alemanha e do Japão, não tinham ditaduras nem queriam ter. E, portanto, puderam, mesmo depois daquela primeira enxurrada expansionista da Alemanha e do Japão, eventualmente também da Itália, puderam fazer contra-maré, eventualmente até através de uma aliança com outra ditadura, que era a que existia na União Soviética, e depois reverter a situação e vencer a Segunda Guerra Mundial. E depois retomar uma tendência de diminuição de ditaduras e de aumento de regimes demoliberais abertos ou regimes democráticos. Pronto. Portanto, eu acho que nós estamos na situação pior possível, que é corremos o risco de, daqui a meio ano, 1 ano, 2 anos, ou não, ok, pode não acontecer, mas a probabilidade de acontecer é bastante elevada, as 3 maiores potências mundiais, 2 das quais têm os únicos 2 guarda-chuvas nucleares significativos que existem hoje, e, portanto, podem exercer uma pressão gigantesca. Se acordarem de si, cada um exerce pressão na sua zona de influência e não estão em conflito ou em tensão uma com a outra, pode acontecer que cada um vai desatar a impor ditaduras nas suas zonas de influência. Não é? Não sei a Europa em que zona de influência é que vai ficar, se vai ser dos Estados Unidos, se vai ser da Federação Russa ou da China, o Brasil também não sei onde é que vai ficar, a Lituânia acho que sei que ficará muito provavelmente, porque é tendencialmente perto da Federação Russa e a Federação Russa tem umas ideias sobre a legitimidade que tem, o direito que tem a retutelar os Estados Bálticos, para além de outros, como a Finlândia, como eventualmente agora também a Suécia, e já que deixaram de ser neutrais, e a Dinamarca e a Noruega, e etc, etc. E, portanto, acho que a situação é pior. Portanto, eu acho que o termo de comparação são os anos 20 e 30. E se quisermos tentar perceber o que é que pode vir a acontecer, para além do que já está a acontecer entre nós, se calhar devíamos olhar bastante mais para os anos 20 e 30. Sendo que nos anos 20 e 30 a situação era muito mais difícil do que é hoje, o que torna ainda mais difícil de compreender o que se passa hoje. Primeiro, sabíamos menos, havia coisas que nunca tinham sido experimentadas e que foram experimentadas depois e deram bons resultados, como, por exemplo, regimes democráticos com políticas económicas e sociais keynesianas ou estruturalistas, no caso da América Latina, como depois foram aplicadas em Taiwan e na Coreia do Sul, em contracorrente, quando estavam a começar a aplicar as políticas monetaristas. Os mesmos países que as aplicavam, os Estados Unidos e o Japão, para além de outros, decidiram aplicar a teoria económica estruturalista e depois a keynesiana à Coreia do Sul e a Taiwan, vá-se lá saber porquê. E, portanto, acho que estamos numa situação particularmente dramática. Eu acho que a maior parte das pessoas ainda não acordou e ainda não percebeu o que é que pode vir aí, caso o Estado se confirme que os Estados Unidos, com Donald Trump pela segunda vez, vão transitar para um regime populista e autoritário permanente, ou mesmo para um regime ditatorial. E uma agravante seria que alguns desses regimes autoritários, como o dos Estados Unidos, pode se confirmar por vias democráticas, não por um Não, golpe, todos foram tendencialmente por via democrática. A própria Federação Russa, não, todos não, a China é uma continuação de uma ditadura, mas a Federação Russa, claro que houve um abuso de poder e claro que a partir de certa altura deixou de haver eleições, mas minimamente dignas, mas
entre 91 e algures, já nos anos 2000, houve eleições na Federação Russa. E razoavelmente livres, com acesso à comunicação social, com ainda uma estrutura ainda não totalmente controlada pelo Poder Executivo. Portanto, ainda havia alguma hipótese de aquele regime evoluir para um regime democrático. Não é? Portanto, com exceção da China, em que a transição nunca ocorreu para um regime democrático, mesmo no período em que Deng Xiaoping foi o líder principal da China, apesar de não ter formalmente nenhum cargo relevante, nem no Estado, nem no Partido Comunista Chinês, não chegou nunca a ser uma democracia, nem algo semelhante, mas nos outros dois casos, efetivamente, e em muitos outros países, a maior parte das subidas ao poder de partidos de extrema-direita tem sido por via eleitoral. O que explica, na minha opinião, são três coisas. Primeiro, a maior parte das pessoas prefere não lidar com problemas difíceis. Se puder, finge que eles não existem. E, portanto, vamos dar um exemplo. Sabe-se que num país houve uma ditadura e que ela exerceu uma enorme violência sobre as pessoas. Mas sabe-se também que, primeiro, há pessoas a quem foi provocada mais sofrimento e violência do que a outras. Há até muitas pessoas que não sofreram e houve pessoas que resistiram e pessoas que não resistiram a isso. Ora, normalmente, quem é que quer ouvir falar, enquanto cidadão, do que foi uma ditadura, da violência, da resistência à ditadura, etc. Foram aqueles que sofreram mais e que resistiram. Todos os outros preferem o quê? Não falar do assunto. Porquê? Porque incomoda. Porque então, porque é que uns sofreram, outros não? Uns mais e outros menos. E porque é que os que sofreram menos não fizeram nada? Não sabiam? Sabiam, mas tiveram medo. É bom passar o resto da vida a dizer eu tive medo. E, portanto, sou, se for numa análise simplista, cobarde. Ok? Portanto, houve muita pessoa que concordou com as ditaduras, que as apoiou, que beneficiou de estar associada a elas. Vão reconhecer isso em praça pública? Não. Portanto, o que acontece? A maior parte das pessoas tende a ignorar tudo o que está disponível. Porquê? Dá jeito. Ou apoiou e beneficiou, ou não foi prejudicado, não fez nada contra, portanto, prefere não falar do assunto para não expor a sua própria ausência. Primeira razão. Segunda razão, há crescentemente forças políticas que procuram retomar esses ideais, esses valores, esses comportamentos. E aí temos dois problemas. Porque é que as pessoas os apoiam? Segundo, porque é que o sistema jurídico ou político não faz nada para impedir a sua atividade. E daria dois exemplos, em sentido diferente. Houve um senhor que foi presidente dos Estados Unidos e que teve um conjunto de atividades e disse um conjunto de palavras, ou de frases, ou produziu um conjunto de discursos. O que é que lhe aconteceu em termos judiciais? Apesar das muitas queixas que foram apresentadas, nada. Houve um outro senhor que foi Presidente da República de outro país, que disse uma série de coisas e fez uma série de coisas. Pelo menos relativamente a uma delas, que foi absolutamente pública, por iniciativa do próprio, que eu digo do próprio, digo do aparelho de Estado brasileiro, do governo brasileiro, que foi uma reunião com embaixadores de vários países, por parte do Presidente da República desse país, foram ditas uma série de coisas que claramente são um crime e que têm um objetivo também ele próprio fora da lei. O que é que aconteceu? O sistema judiciário desse país já conseguiu julgar essa pessoa e ela, nesse primeiro julgamento, já perdeu direitos políticos, pelo menos de candidatura, durante, acho que 8 anos. Portanto, não pode ganhar eleições para a Presidência da República, ele próprio, porque perdeu esses direitos enquanto cidadão, porque cometeu um crime considerado grave. Portanto, temos aí um exemplo de que os sistemas judiciais podem fazê-lo. Por exemplo, em Portugal, há um dirigente máximo de um partido de extrema-direita que já foi condenado em tribunal por um crime de natureza política cometido por razões de ordem política, que foi insultar e difamar um conjunto de pessoas num determinado contexto para aproveitamento político. Perdeu direitos políticos por causa disso? Não, que é uma coisa que eu não compreendo. Como é que alguém comete um crime de natureza grave e que tem a ver com direitos fundamentais de outrem, por motivação política, para obter vantagens políticas, e o que é que fazem os tribunais? Condenam, mas é uma brincadeira. Pronto. Quando isto acontece sistematicamente, o que é que resulta? Que esse tipo de comportamentos
não impede as pessoas de continuar e depois, se há pessoas que querem votar nesse tipo de atitude, votam. Ou seja, a democracia não se defende a si própria no âmbito do Estado de Direito, não é? Mas não se defende a si própria e isso permite que, portanto, uma das maneiras é pôr o aparelho de Estado e os sistemas judiciais a lidar com problemas novos. Porque quando uma pessoa faz isto em plena televisão, o que é que ele faz? Comete um crime em flagrante delito. O que é que acontece às pessoas que cometem um crime em flagrante delito? Podem ser presas imediatamente. Não é? Uma pessoa está a assaltar uma pessoa, passa um polícia, diz assim, o senhor está a assaltar, a pessoa está presa. Então, se uma pessoa faz isso na televisão, em frente a toda a gente, e depois perguntado se fez aquilo, diz que fez, porque é que não é preso em flagrante delito? Se o que ele fez é cometer um crime, é acima um crime de natureza grave e para fins de aproveitamento político. Deve perder direitos políticos, em princípio, em qualquer enquadramento jurídico de um Estado democrático. Não é? Quando não se faz isso, está-se a permitir que a escalada continue. Esse mesmo senhor reproduziu mentiras absolutas sobre o que se passou num outro país, estou a falar das cheias no Rio Grande do Sul no ano passado, porque há uma comunidade brasileira em Portugal, parte dos cidadãos brasileiros em Portugal também são cidadãos portugueses, portanto também podem votar em Portugal, e procurando reforçar a sua posição nesse segmento da sociedade portuguesa, reproduziu mentiras graves e que eram conhecidas pelo próprio como mentiras em mecanismos de redes sociais, etc. em Portugal. Não negou a autoria dessas mensagens, foi condenado por alguma coisa, foi acusado pelo Ministério Público Português, não. A democracia assim não se defende. Portanto, uma maneira é as instituições dos Estados Democráticos, quando alguém viola a lei e tem comportamentos graves, pondo em causa o regime democrático, os sistemas judiciais devem intervir, como intervêm relativamente a qualquer outro tipo de infração à lei grave e etc. Depois, essas organizações existem, têm atividade, fazem contactos, têm comunicações. Ora, há serviços de informações nos Estados Democráticos. O que é que anda o serviço de informações a fazer? Não é? Sabe-se, por exemplo, nos Estados Unidos, os serviços de informações norte-americanos para efeitos internos, o FBI, souberam que, por exemplo, Donald Trump foi salvo da falência pelo Serviço Secreto da Federação Russa. Isto tipifica uma determinada situação. E, portanto, em teoria, o sistema judicial norte-americano devia ter impedido alguém que está nesta situação de se ter candidatado às eleições para a presidência da República. Porque é que os serviços secretos russos salvam da falência um empresário falido norte-americano e depois ele vai se candidatar à presidência da República e até ganha? Mas há fortíssima interferência nos sistemas digitais de comunicação por parte do Serviço Secreto da Federação Russa em apoio ao mesmo candidato. E o sistema judiciário americano não faz nenhuma ligação entre as coisas, não faz nada, não é? O mesmo terá passado no Brasil, de certeza. Não é? Há provas já mais suficientes. Portanto, os serviços de informações do Estado Democrático, provavelmente, quando está em causa a violação das normas dos Estados Democráticos, as normas legítimas do Estado Democrático, se calhar devem andar a investigar e a recolher informações sobre o que se passa. Mas devem-nas passar a quem de direito, os parlamentos, aos executivos sob fiscalização dos parlamentos, e depois devem ser apresentadas queixas ao Ministério Público, respectivos. Portanto, é isso que pode ser feito. Portanto, isto no plano, vá lá, da contenção judicial e policial das coisas. No outro plano é as forças políticas que não defendem ditaduras, provavelmente devem apresentar propostas, apresentar candidatos e depois, quando chegam ao governo, aos governos, aos parlamentos, construir políticas que agradem às pessoas, que resolvam os problemas das pessoas, para não darem lugar. Um exemplo, antes deste último resultado eleitoral do Partido de Extrema-Direita em Portugal, teve à volta de 18% nas eleições para o Parlamento Português, estava a governar Portugal uma maioria absoluta do Partido Socialista, que é um partido de centro-esquerda. Provavelmente o Partido de Extrema-Direita só teve estes votos, porquê? Porque colapsou, as pessoas votaram naquele partido, ele tinha todas as condições para governar, porquê é que deixou de governar? Porque entrou em colapso internamente. Também houve a intervenção do Ministério Público, que declarou publicamente que estava a investigar o Primeiro-Ministro por uma coisa que ainda não se sabe qual é e que ainda não veio ao público, ainda não houve acusação formal, nem arquivamento da investigação. Em princípio terá sido por ter tentado incentivar que empresas investissem em Portugal, o que não me parece exatamente um crime
porque acho que é o que a esmagadora maioria dos governos fazem. A questão é se o fazem legal ou ilegalmente. Até agora ainda não apresentaram a prova absolutamente nenhuma, nem indício de prova de que isso teria acontecido, mas entretanto o Primeiro-Ministro foi deposto com uma maioria absoluta por uma entidade. Ou seja, não foi um julgamento concluído que levou a isso, foi o anúncio de que o Ministério Público estava a investigar o Primeiro-Ministro. Portanto, isso terá acontecido não tanto apenas por causa disso, mas porque havia um desgaste brutal relativamente ao governo por erros absolutamente incompreensíveis que esse governo absoluta fez. Provavelmente isso ajudou a extrema-direita a crescer. E, portanto, se os partidos que não são de extrema-direita cometerem menos erros, quer o centro-direita, quer os de direita, centro-direita, centro-esquerda e esquerda, o fizerem, isso é uma maneira. Outra maneira, mais difícil de obter, é que os partidos de extrema-esquerda não façam coisas que valorizem a posição da extrema-direita. Por exemplo, na minha perspectiva, os identitarismos, o tentar voltar toda a gente contra toda a gente, porque há sempre uma vítima mais vítima do que as outras vítimas, género, homens contra mulheres, aquelas declarações de que todos os homens são violadores, todos os homens são perpetradores de violência doméstica, por definição, porque os homens são assim. Todos os brancos são exploradores e ex-escravocratas e etc. Geram, obviamente, ninguém gosta, sem ter feito coisas, de ser chamado e acusado de ter feito, por definição, se não fez, pode vir a fazer no futuro. É isso. Isso é uma das características do racismo, é dizer que as pessoas, não é? E das eugenias e das acusações de que os judeus fazem todos a mesma coisa, que os comunistas fazem todos a mesma coisa, que os liberais fazem todos a mesma coisa, que são todos maçons, que são todos não sei quanto. Portanto, muitas vezes, nos últimos anos, a extrema-esquerda tem essa linha de atuação como uma linha prioritária. Portanto, ao fazerem isso, para além deles próprios poderem tentar implantar e implantarem ou governos populistas e autoritários ou ditaduras, também reforçam a capacidade de afirmação da extrema-direita. Portanto, se todas estas forças fizerem um esforço para evitar dar armas, dar pretextos, dar justificações às pessoas, ou para criar partidos de extrema-direita, ou depois para votar deles em percentagens crescentes, provavelmente também seria possível isso não acontecer. E aqui estamos a falar não apenas em iniciativas de natureza política ou ideológica ou cultural, também iniciativas socioeconómicas, como são governados os países, como é governada a economia, como são governadas as relações sociais, aumenta-se as desigualdades ou não se aumentam, abrem-se as economias, mas a abertura tem contrapartidas e tem, apesar de tudo, algum tipo de verificação, de controle, etc. Ou é absolutamente tudo de forma aberta e depois quem sofre, sofre, quem não sofre, não sofre, e os que sofrem que fizessem outra coisa. Claro, as pessoas quando não podem fazer outra coisa, pelo menos podem o quê? Votar noutros. E normalmente, nos últimos anos, têm votado cada vez mais em quem? Extrema-direita. E, portanto, eu diria que juntando estas 3 ou 4 coisas, isso seria mais suficiente para evitar a ascensão da extrema-direita. Porquê? Porque os nossos problemas são muitíssimo mais graves do que na tal outra conjuntura, onde foi mais ou menos inexorável a ascensão ou da extrema-direita ou da extrema-esquerda e a implantação de regimes ditatoriais totalitários, quer de extrema-direita, quer de extrema-esquerda. Hoje não é absolutamente nada inevitável e resulta em grande parte dos erros que países individualmente considerados ou conjuntos de países globalmente considerados têm praticado, têm cometido nas últimas décadas. Acho eu, penso eu como historiador. Bem me diziam, bem me avisavam como era lá. Na minha terra, quem trepa no coqueiro é burra. A historiografia não preserva fazendo coisas. A historiografia preserva reconstituindo informação sobre uma parcela da realidade e produzindo textos de análise sobre essa mesma realidade. Depois, isso pode ser utilizado ou não para fazer coisas, entre as quais as coisas que sejam conhecidas e vivenciadas por segmentos maiores da população, não é? Portanto, para os historiadores, a informação está preservada desde que haja investigação e produção de textos, ou de conteúdos, ou de discursos, ou de narrativas, sobre essa parcela da realidade. E, eventualmente, que haja arquivos, etc., que permitam salvaguardar a documentação, ou seja, os vestígios dessa mesma realidade. Agora, se houve coisas que se passaram em Portugal durante a ditadura e na transição para a democracia que mereceriam ser melhor conhecidas ou que se passaram em outro tipo, em períodos anteriores e que pudessem ter visto, claro. Não é? Por exemplo, em Coimbra funcionou durante 3 séculos um tribunal que em grande parte antecipou
o que eram tribunais de repressão política durante, por exemplo, o século XX, que foi o Tribunal de Santo Ofício da Inquisição. O Tribunal recebia denúncias, ou inventava denúncias de pessoas, às vezes inventava denúncias contra determinadas pessoas, prendia pessoas, torturava pessoas por tempo indeterminado. Nenhuma norma do processo penal, mesmo em contexto da época moderna, que não é exatamente, obviamente, da época contemporânea, era tida em conta. E no final, as pessoas ou eram, normalmente, relaxadas ao braço secular e queimadas numa fogueira ateada durante uma cerimónia que se chamava Auto da Fé, ou então eram, de alguma maneira, absolvidas, depois, obviamente, terem sido os bens confiscados, terem estado presas, terem sido torturadas, etc. E depois teriam de viver X anos numa situação de miséria e mendicância, com roupas infamantes, só eventualmente depois, se alguma vez acontecesse, poderem voltar a ter uma vida mais ou menos normal. Portanto, um tribunal destes, cujo este relato é muito parecido com o que vão ser depois os tribunais e as prisões das polícias políticas das ditaduras do século XX, podia ser mais conhecido. Um dos mais importantes em Portugal, durante 3 séculos existiu em Coimbra, o edifício ainda hoje existe, portanto é possível até fazer museu de sítio. Não existe museologia, mereceria ser mais conhecida. Depois, há muitas coisas em Coimbra que se desconhecem. Uma delas é quem, por exemplo, na universidade se opôs à ditadura, quem apoiou a ditadura, quem ajudou a construí-la, começando por António de Oliveira Salazar, que foi ditador durante a maior parte do tempo e que era professor de Direito na Universidade de Coimbra, começando por o senhor que depois foi cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Gonçalves Sergeira, que era professor de História Moderna e Contemporânea na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e muitos outros, não é? Mas também quem se opôs, e o que é que lhe aconteceu, também os movimentos estudantis, nomeadamente as chamadas crises académicas, as mais conhecidas das quais são a de 62 e a de 1969, protagonista em a Universidade de Coimbra, os estudantes da Universidade de Coimbra pela de 69, não tanto pela de 62, embora participantes na de 62 e muitas outras coisas. Mas, portanto, basicamente o que ele haveria a fazer era dar o mesmo destaque ao nível, por exemplo, da patrimonialização e da museologia, ou de exposições avulso e temporárias, aquilo que a historiografia tem vindo a fazer. E já há mais que investigação historiográfica para permitir que muitos desses aspectos sejam considerados. Mas, portanto, relativamente ao Estado Novo e à transição para a democracia, até ser-me difícil, porque há tanta coisa que eventualmente é já conhecida, mas é muito pouco divulgada e, portanto, muito pouco conhecida, entre aspas, lá fora da universidade, ou de outro tipo de estudiosos, que, pronto, dou estes exemplos, poderiam ser muitos mais. Perfeito. Muitíssimo obrigado, professor João. Sim.